Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana, estou aqui de volta para dar continuidade com a nossa aula de hoje. Estamos falando de espaços públicos no bairro, isso mesmo. Lembrando que na história que eu li para vocês, o bairro de Marcelo tem vários espaços. Você lembra quais são os espaços que tem no bairro do Marcelo? Vamos relembrar então. No bairro do Marcelo, tem a casa dele, bem aqui no cantinho, ó. Minha casa. Essa é a casa do Marcelo. Tem um ponto de ônibus, um campinho de futebol. Lembrando que o campinho de futebol, ele é um espaço público, ou seja, todas as crianças que quiserem brincar no campinho têm acesso livre. Não precisa pagar para brincar no campinho. Isso mesmo, então o campo é um espaço público. Ele também não tem horário de funcionamento, ou seja, significa, crianças, que o campinho é um espaço que fica aberto todo momento. Não tem restrição de horário que vai fechar, como as lojas, certo? A casa do Marcelo é um espaço particular. Isso mesmo, é um espaço privado. Só quem pode entrar na casa do Marcelo é ele com a família, ou quem for convidado por ele. A casa do Marcelo não é igual ao campinho, que as crianças podem ir brincar a todo momento, certo? No bairro do Marcelo também tem a livraria. A livraria, ela é um espaço privado, ou seja, significa que tem o dono da papelaria. Porém, a papelaria, ela tem acesso ao público, ela dá acesso ao público. As crianças ou as pessoas podem ir até a livraria para fazer suas compras, ou não. Outro espaço que também tem no bairro do Marcelo é a padaria, certo? Na padaria vende pães, muito bem. A padaria também é um espaço privado, ou seja, tem um dono. Porém, a padaria também dá acesso ao público. As pessoas podem ir até a padaria para fazer suas compras ou não. No bairro do Marcelo também tem a banca de jornais. A banca de jornal, ela também tem um proprietário, certo? As pessoas podem ir até essa banquinha de revista para comprar seus jornais ou revistas. Lembra que na banca de jornais do bairro do Marcelo, ele falou também que tem o quê? Brinquedos, certo? Na loja, no bairro aqui do Marcelo, no bairro do Marcelo, também tem uma pracinha. A pracinha é um espaço público, ou seja, esse espaço, né, a pracinha fica aberto. Todas as crianças ou todas as pessoas do bairro ou de outros bairros podem ir até a pracinha para sentar, ficar lá lendo um livro, conversar ou para fazer alguma brincadeira. Então, a pracinha é um espaço aberto ao público, significa que não precisa pagar para ficar na pracinha, certo? Tem outras lojas no bairro do Marcelo. Tem o açougue e a sapataria, que são lojas. As lojas, elas são de propriedades de alguém, certo? De uma pessoa. Então, são espaços privados. Porém, tem acesso ao público. A população, né, que somos nós, crianças, podemos ir até uma dessas lojas e fazer nossas compras ou não. No bairro do Marcelo também tem a escola. E a escola? A escola pública, como o próprio nome já diz, ela tem acesso ao público. As crianças podem estudar na escola e os pais não precisam pagar, certo? Se a escola for particular, significa que para as crianças estudarem nesta escola de ensino privado, é preciso pagar uma taxa, né? Para pagar uma mensalidade para estudar, certo? No bairro do Marcelo tem outros espaços. Mas nós vamos parar por aqui e vamos conhecer quais são os outros espaços que pode ter aí no seu bairro.
Lembrando que os espaços públicos são os espaços que nós temos acesso sem precisar pagar, ou seja, temos livre acesso e em todos os horários, diferente das lojas, que têm um proprietário, porém elas têm acesso ao público e elas também têm um horário de funcionamento. Não é todo momento ou a qualquer hora que nós vamos até uma loja. Ela tem devidas lojas têm horário de almoço, tem um horário que fecha e abre somente no dia seguinte, certo? Os bens públicos pertencem a todos nós. E quais são esses bens públicos que pertencem a todos nós? Aqui na imagem, ó, tem um telefone, né, orelhão, que agora dificilmente na nossa cidade tem orelhão, por conta do acesso maior ao telefone sem fio, celular, certo? Então, esse tipo aqui de telefone, ele já está fora de uso. Na nossa cidade quase nem encontramos mais. Mas tem outro aqui, ó, tem o posto de saúde. O posto de saúde, ele é um serviço ao público, ou seja, o posto de saúde nós não precisamos pagar consulta para realizar nossas consultas. Em alguns postos de saúde também é possível fazer exames, certo? Então, todo o atendimento é gratuito, não precisa pagar, certo? Aí aqui na nossa imagem ainda tem, ó, um ônibus. O ônibus, as linhas de ônibus, elas pertencem a uma empresa. Esta empresa ela é responsável em cobrar a passagem. Então, eles pertencem ao público, né, dão acesso ao público, porém, para que nós possamos utilizá-lo, nós precisamos fazer um pagamento, né? O pagamento da passagem de ônibus. Muito bem. Vamos conhecer outro espaço que é público, que pode ter aí no seu bairro. Observem bem esta imagem. No seu bairro tem alguma coisa parecida com esta da nossa imagem? Muito bem, você conseguiu identificar que espaço é esse? Este espaço aqui é a academia ao ar livre ou academia comunitária, certo? Ela tem na maioria dos bairros e ela não é cobrada para que você tenha acesso. Isso mesmo, todas as pessoas podem utilizar essa academia se sentir melhor, certo? Podem usar todos esses aparelhos aqui e não precisa pagar nada por ele. Este tipo de academia ao ar livre ou comunitária é de acesso ao público, está livre, né? Então, ela fica geralmente numa pracinha. E qual é o nosso dever? O nosso dever é cuidar deste espaço. Isso mesmo, nós devemos cuidar dele, preservando tudo que tem nele. Preservando os aparelhos, utilizando de forma correta. Isto mesmo, crianças. Vamos ver outro espaço que pode também ter aí no seu bairro. Parquinhos. Uma praça para você andar de bicicleta. No seu bairro tem pracinha para você andar de bicicleta? Ou uma calçada bem grande para você jogar futebol. Tem vários tipos de parquinho. Nos parquinhos tem o quê? Tem escorregador, tem gangorra. O que mais tem no parquinho? Tem balanço, muito bem. E de quem é a responsabilidade, crianças, de cuidar de todo este espaço? Nossa, muito bem, é nossa responsabilidade preservar este lugar. Além de preservar este lugar, não jogando lixos no chão, não destruindo. Se você estiver brincando no aparelho ou num brinquedo desses e porventura ele no momento quebrar ou qualquer outro tipo, o que nós devemos fazer? Devemos procurar alguém para que ajude a cuidar dele.
ou então deixar ele lá do jeitinho que está, que alguém responsável, o governo ou a prefeitura, vai cuidar da manutenção deste aparelho. Lembrando também que nesses lugares nós precisamos utilizar as boas maneiras, que são a maneira como nós devemos nos comunicar com as outras pessoas, a maneira como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas, sendo gentis, sendo bem gentil, educado, isso mesmo, respeitando todas aquelas regrinhas. Se alguém já está brincando no brinquedo, qual é a atitude que nós devemos fazer? Esperar que aquela criança termine de brincar para que eu possa utilizá-lo. Muito bem. Então, como eu já falei para vocês, muitos bairros têm quadras, têm jardins, que são de espaços públicos. Isso mesmo, significa que nós não precisamos pagar para ter acesso a ele. O posto de saúde, que nós já vimos, que também é de acesso público. Todos os serviços oferecidos no posto de saúde é público, ou seja, não é necessário fazer nenhum pagamento. As feiras livres, elas são o quê? Elas são públicas. São de acesso ao público. Nós podemos ir até as feiras e fazer nossas compras, certo? Elas são de acesso livre, acesso ao público. Porém, se nós vamos comprar alguma coisa, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos efetuar o pagamento, isso mesmo. Então, lembrando que as feiras públicas, as feiras que são de acesso ao público, elas têm um horário de funcionamento. Elas não vão ficar ali aberto o dia inteiro, a noite inteira, não. Geralmente, as feiras têm um horário um pouco mais reduzido. O supermercado, que são de acesso ao público, porém, é um espaço privado, ou seja, pertence a um dono, certo? Pertence a alguém. E esse alguém é o responsável por cuidar de todo o estabelecimento, fazer pagamento aos funcionários, e ele tem acesso, é de livre acesso ao público, a nós. Nós podemos ir até o supermercado e fazer as nossas compras ou não. As escolas, escola pública, como o próprio nome já diz, ela é de livre acesso ao público. Nós não precisamos pagar para estudar, certo? Porém, tem escolas que são privadas, são as escolas particulares. Estas sim, estas escolas é necessário pagar mensalidade para que o aluno continue estudando, certo? Muito bem, crianças. Esta foi a nossa aula de hoje. E para esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.